porque é um tema extremamente amplo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é bem grande, ela é uma lei que ela foi incorporada, ela faz parte de um transplante legislativo, como vocês vão ver aqui na frente, ela veio da União Europeia, uma lei importada, e na minha opinião particular, isso é pessoal meu, uma lei muito mal importada, assim, em certa medida, totalmente distoante da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, a minha aproximação para a LGPD hoje vai ser trazer um pouco da ideia, acho que talvez o ponto mais sensível seja a questão do marketing, né? Seja a relação do B2C, da atividade imobiliária, mas também a questão do RGI, que eu acho que ela foi a dor de muitas empresas do ramo, né? Por conta da questão da sensibilidade dos dados envolvendo o RGI, se esses dados são públicos ou não são públicos, e a gente vai enfrentar algumas questões envolvendo isso que, obviamente, não tem resposta, mas eu acho que cada um vai sair daqui com a sua própria construção. E para falar de LGPD, a gente tem que ter um pouco esse momento que a gente está vivendo, né, essa ideia da digitalização. Tudo hoje está virando dado. Aqui tem aquela capa famosa da The Economist, né, que grosseiramente compara os dados ao petróleo. Eu não gosto muito dessa comparação, porque o petróleo é limitado, os dados não. E a aplicação dos dados hoje, ela é ampla, não só no setor imobiliário, mas no varejo, enfim, qualquer atividade hoje, até a padaria da esquina, é uma empresa que ela vai ter que, em um médio, curto espaço de tempo, começar a trabalhar com dados. Então, aquela ideia de software está engolindo o mundo, ele nunca foi tão verdade, né? Hoje, toda empresa ela tem que ser uma empresa de tecnologia e tratar dados. Então, muito essa evolução, né? Eu gosto muito de falar da lei de Moore, que você já deve ter ouvido falar, na verdade, uma máxima, né? Uma lei do poder legislativo, uma lei da natureza, como as leis de Newton. A lei de Moore é uma forma máxima de negócios, proferida pelo Gordon Moore da Intel, que ele disse que a capacidade computacional ia dobrar durante os anos 60 até os anos 70, a cada 2 anos. E isso se confirma até hoje, e acompanhando a lei de Moore, a gente tem uma lei um pouco menos conhecida, que é a lei de Kreider, que ela fala que na mesma velocidade da lei de Moore, a capacidade do dispositivo de armazenamento de dispositivos magnéticos também ia dobrar. Então a gente tem eu gosto desse desenho aqui, que mostra, né, muita gente nem sabe o que é um disquete. Eu recentemente li em uma revista falando que uma menina de 4 anos falou com a mãe, por que você tem um brinquedo do botão de salvar? Porque ela nunca nem tinha visto um disquete. A única referência ao disquete que ela tinha era o salvar lá do pacote Office. E aí um exemplo aqui para mostrar, né, esse aumento da capacidade, inclusive refletindo no barateamento do armazenamento. Enquanto em 1981 um dispositivo de 1 GB de armazenamento custava $300 mil, em 2015 o valor já era de 3 centavos de dólar. Então, isso daqui mostra claramente o que é a função exponencial e os efeitos que às vezes é tão difícil para a gente conseguir entender. Pensar que quando os primeiros computadores surgiram em 1940, na época da Segunda Guerra Mundial, eles ocupavam uma sala maior do que essa, com uma capacidade computacional ínfima, enquanto hoje a gente tem um smartphone que cabe no nosso bolso com uma capacidade computacional muito maior. E diante dessa disponibilidade gigantesca de dados, né, a gente teve alguns escândalos. Eu acho que o primeiro talvez tenha sido o Snowden, que inclusive aqui no Brasil houve uma CPI instaurada por conta das informações que ele disponibilizou quando ele desertou da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Mais recentemente, a gente teve o caso Zuckerberg, né, o caso do Facebook, envolvendo a Cambridge Analytica, e perto das nossas eleições teve toda essa comoção, né, por conta da influência, né, dos algoritmos e uso de Big Data, de Analytics para influenciar resultados em eleições. Isso muito revelado tanto na eleição do Trump em 2016, quanto também no Brexit no Reino Unido. E, obviamente, falando do poder desses dados, né, esse caso aqui, para quem já está acostumado a ver tecnologia, direito de tecnologia, isso aqui é o bingo, né, ele faz parte do bingo, porque alguém vai falar desse caso. Não sei se vocês conhecem, esse caso eu tive contato com ele no livro Poder do Hábito, mas ele está vastamente noticiado, tem um artigo bem interessante no New York Times contando desse caso. Basicamente, ele envolve o Target, que é uma loja de departamento americana, que ela vende absolutamente tudo, né, é uma loja bem completa, e por ser do varejo, né, o varejo ele tem uma margem muito apertada. Para quem trabalha com empresa de varejo sabe que eles têm uma margem muito apertada. O Walmart, que foi a empresa que mais faturou no ano passado, ele faturou 500 bilhões e o lucro dele foi de 5 bilhões. Então, realmente, eles precisam investir em tecnologia para otimizar, né, o processo de venda deles. E o Target ele descobriu que ele, muito mais que marqueteiros e publicitários, ele precisava de cientistas de dados para conseguir identificar quem eram os grandes consumidores dele.
E eles identificaram que quem eram esses consumidores? Em primeiro lugar, eram as pessoas que estavam se divorciando, as pessoas que estavam saindo da casa dos pais. Por quê? Porque elas iam para uma casa nova, iam lá no Target e iam fazer a festa. Só que eles viram que existia a verdadeira mina de ouro, né, para o Target, que eram as grávidas. Então eles começaram a coletar dados através de cookies na internet, né, tracking, seguindo as pessoas na internet, perfilando essas pessoas para identificar um padrão que indicasse quem era a pessoa que estava grávida com o cruzamento de informação. Até que um belo dia, chegou um pai com uma filha menor de idade no Target, xingando todo mundo, falando isso é um absurdo, vocês mandaram um cupom parabenizando minha filha pela gravidez dela, ela é menor de idade, eu vou processar vocês, enfim. O gerente ali do Target não fazia ideia do que estava acontecendo, aí o pai foi embora. E passou algum tempo, o pai ligou pro gerente, pra loja e falou, olha, parece que o Target sabe mais o que está acontecendo na minha casa porque minha filha de fato está grávida. Então, esse exemplo, ele ao mesmo tempo que ele é assustador, ele é poderoso, mas ele mostra realmente o quanto as empresas hoje estão sendo orientadas por dados. E no mercado imobiliário não é diferente. Talvez esse é um evento, né? Essa virada do Target foi no final dos anos 90, mas, de novo, como eu falei, hoje todas as empresas estão migrando para esse modelo de negócio orientado por dados. E, como eu falei da LGPD ela ser uma lei transplantada, a Europa ela tem uma diretiva desde 95. A diretiva, diferente do regulamento do GDPR, né, que vocês provavelmente devem ter ouvido falar, já ouviram falar da LGPD, a diretiva de 95 foi uma modalidade de norma criada pela União Europeia, que ela dá uma ordem para os países membros criarem legislações regulando a proteção de dados e a privacidade no âmbito da União Europeia. Então, eles têm um prazo para instituir uma autoridade de proteção de dados, têm um prazo para regular e criar suas leis domésticas com base na diretiva. Então, vocês veem, 95 era o início ali do comércio eletrônico e a Europa já estava pensando já estava criando uma legislação de proteção de dados. E aí a diretiva, né, justamente por conta desse avanço, dessa mudança de paradigma científico de 95 para 2015, o GDPR foi publicado em 2016 e entrou em vigor em maio de 2018. Então, o GDPR, diferentemente da diretiva, que, de novo, é uma ordem, uma diretriz, propriamente dita, uma diretriz compulsória para os países seguirem, o GDPR ele produz efeitos de leis dentro dos países. Então, é uma lei única, com mais de 200 considerandos, né, uma introdução à legislação, quase 100 artigos, que serve para regular a proteção de dados e a privacidade em diversos países, cada um com uma cultura jurídica diferente. Então, ele já é, né, um bicho de 7 cabeças. E aí o Brasil, e aí aqui mostra mais ou menos um mapa dos países que têm uma legislação de proteção de dados, classificando o nível de proteção de dados deles. Então, aqui o Brasil considerado moderado, a gente tem uns países limitados, alguns países que não têm, e aí mais ou menos esse é o frame. Os Estados Unidos em vermelho e a Europa também em vermelho, a Austrália também. E aí o Brasil, muito por conta daqueles eventos que a gente trouxe aqui, o Snowden, o Mark Zuckerberg, né, o Facebook, Cambridge Analytica, ele publicou essa lei em 2018, em agosto de 2018, quase que surpreendendo todo mundo. A gente tem alguns projetos de lei envolvendo proteção de dados tramitando. A gente tem algumas legislações que ainda, de novo, preparadas por um outro paradigma científico, regulam a proteção de dados, entre eles a própria Constituição da República, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Mas a gente teve essa ideia, né, de consolidar tudo e copiar praticamente o GDPR. Numa lei muito mais curta, sem considerandos, sem nenhuma cultura jurídica envolvendo proteção de dados, e é isso que a LGPD trouxe para a gente. Ela tem um âmbito de aplicação extremamente amplo. Quando o termo que o GDPR usa na versão em português, né, por conta de Portugal, é processamento. A gente utiliza a expressão tratamento. E é curioso porque tratamento sempre pressupõe uma conduta ativa das pessoas. E aí, muitas vezes, deparando o cliente, fala, olha, não trato nenhum dado, eu tenho alguns dados armazenados aqui, mas eu não estou tratando o dado, porque tratar dá a ideia de que você está utilizando realmente ciência de dados, analytics, mas o fato só de você ter aquilo armazenado, e aí, de novo, seja em âmbito físico ou digital, você já entra no escopo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E, obviamente, a lei tem diversos conceitos novos para a gente, mas o conceito que é importante a gente colocar desde já é que a Lei de Proteção de Dados, o âmbito de aplicação dela subjetivo, ela é em relação aos dados pessoais. E ela fala que dados pessoais são aqueles capazes de relacionar uma pessoa identificada ou identificável. E aí a diferença, o problema, né, o problema começa aí, por que é uma pessoa identificada? Ok, mas o que é uma pessoa identificável? Então, por exemplo, pessoa identificável, eu posso chegar aqui nessa sala e falar pessoas de vermelho. Eu vejo que tem algumas.
Aí pessoas louras de vermelho. Aí eu vejo que tem 2. E pessoas louras de vermelho de São Paulo. Enfim, eu vou cruzando determinadas informações até chegar exatamente àquela pessoa. E isso se torna um dado pessoal. Por cruzamento, e eu vou trazer um caso concreto aqui, mostra que o dado pessoal é um conceito extremamente fluido. Então, várias empresas... Olha, eu trabalho só no B2B, eu não tenho cliente, pessoa física, mas ainda assim você está tratando dados, porque quando você, por exemplo, acessa o contrato social do seu parceiro comercial, do seu prestador de serviço, do seu fornecedor, você tem as informações lá, o CPF dos sócios, muitas vezes você tem os dados do administrador, então aquilo vira um dado pessoal. Então, ainda que a preocupação de empresas que trabalhem somente no B2B seja menor, elas também têm que, de certa forma, se preocupar com a aplicação da LGPD. Então, o primeiro ponto, envolvendo especificamente o mercado imobiliário, é o banco de dados do RGI, porque o RGI nada mais é do que um grande banco de dados, com uma curadoria muito ruim, infelizmente, hoje, né? A gente espera que ela melhore. Eu acho que, eu não estou falando aqui, acho que ninguém vai discordar de mim. E aí a LGPD, ela traz alguns conceitos, e aí dialogando com a Lei de Acesso à Informação, o primeiro ponto é o acesso a essas informações. Hoje a gente sabe que para acessar a informação é muito difícil você conseguir acessar grandes volumes, você quase tem que fazer manualmente requisição por requisição, o que encarece demasiadamente o custo, em certa medida é uma questão a ser combatida justamente para a gente poder explorar todo esse potencial da tecnologia nessa grande quantidade de informação, nessa grande quantidade de dados que são os dados oriundos do Registro Geral de Imóveis. Com isso, você consegue realizar projeções, criar modelos preditivos, saber quais áreas estão aquecendo e por aí vai. Então, para mim fica muito fácil essa leitura, né? A ideia do que o artigo 7º da LGPD, no parágrafo 4º, que trata dos dados tornados manifestamente públicos, acrescido da Lei de Acesso à Informação, o que diz: é dever do Estado garantir o direito a essa informação, que será franqueado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, em linguagem de fácil compreensão. Quem dera que fosse assim, né? A Lei de Acesso à Informação, ela é muito tópica, mas ela está aí para ser, ela está em vigor, enfim, a gente tem que tentar aplicá-la. E o parágrafo 4º é o curioso, e a discussão do RGI parece muito com uma discussão, que é a discussão do Poder Judiciário. Os dados do Poder Judiciário são públicos? A gente sabe, por exemplo, que volta e meia a gente enfrenta, a gente vê, joga no Google lá algumas informações sobre a gente. Se você tiver algum processo, a primeira coisa que vai aparecer vai ser uma captura do Diário Oficial com essas informações sobre você. Pode ser um processo, pode ser muitas vezes eles têm, inclusive, o seu CNPq, eles puxam as informações que estão em bancos de dados públicos. Então a discussão é: qual é a amplitude desse parágrafo 4º? São dados tornados manifestamente públicos os dados lá inseridos? De novo, eu não estou falando dos dados imóveis. Para mim é muito claro, e eu acho que para todos, na verdade, tem que ser muito claro que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica a matrículas de RGI, ela vai se aplicar aos dados de pessoas, porque vão ter dados de pessoas lá dentro, de pessoas físicas naturais dentro daquelas certidões de RGI. Então, assim, essa primeira escusa, eu entendo muito fácil, de que o fato desses dados serem tornados manifestamente públicos, de novo, essa é a minha leitura, assim como os dados do Poder Judiciário, permite que esses dados sejam livremente tratados. Obviamente, respeitado os princípios da legislação, que obviamente eu não vou conseguir passar por eles todos aqui, mas sobretudo a segurança e a armazenagem correta desses dados. E aí, um ponto muito interessante para a gente, que toda hora ele vai pipocar, e para qualquer um que trabalhe com adequação da LGPD, qualquer um que enfrente o contencioso da LGPD, que ele vai vir por aí, eu acho que vai ser esse principal recado que eu vou deixar para vocês aqui hoje. O que a gente pode esperar desse LGPD, eu costumo chamar de CDC 2.0, né? Porque ela vai trazer ela tem o potencial de causar caramba, fugiu a palavra agora. Tem o potencial de causar uma vassalagem tão grande de ações quanto o Código de Defesa do Consumidor fez nos anos 90. Então a gente tem as hipóteses permitidas para o tratamento de dados. É muito importante, todo mundo fala em consentimento mandatório, consentimento é rei, mas o consentimento ele não possui nenhuma hierarquia em relação às outras hipóteses de tratamento. Então a gente tem a possibilidade do consentimento, você pedir o consentimento para o consumidor, para o usuário, o que acaba sendo a forma talvez mais segura, mas é a forma mais difícil de você conseguir. Porque o consentimento exigido pela LGPD é um consentimento livre, inequívoco e expresso. Então, diferente do consentimento, muitas vezes tácito ou consentimento condicionado, e eu vou trazer alguns casos concretos que esse consentimento condicionado acabou gerando um problema para a empresa. Outra hipótese é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. E aí você pensar, por exemplo, em dados de funcionários que você tem que reportar às autoridades fiscais. Isso, a lei, ela permite que você trate esses dados.
Administração pública na execução de políticas públicas, realização por estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato. Então, se você tem um contrato, e aí nesse caso que eu dei esse exemplo, de você ter uma relação B2B, você ter dados pessoais ali, a execução do contrato é um guarda-chuva para você poder tratar esses dados. Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, ótimo que não esqueceram disso. Proteção da vida e tutela da saúde. Interesse legítimo do controlador, que talvez seja o ponto mais importante, é o que eu vou acabar me aprofundando aqui, e a proteção ao crédito. E é interessante, que só um detalhe, que o GDPR europeu, ele não fala de proteção ao crédito, ele fala só de interesses legítimos. Então, proteção ao crédito estaria incorporada no interesse legítimo, e aí a gente vai entender o que é o interesse legítimo. Então, o interesse legítimo é um conceito extremamente aberto, ele é uma saída para você poder justificar o uso desses dados, e justamente por ele não ter uma forma delineada, ele vai ser sujeito à interpretação do Poder Judiciário e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está constituída. Então, recomenda-se, né, fazer esse LIA, que é a análise do interesse legítimo, e aí você identificar qual é esse interesse legítimo. Por que eu estou tratando esse dado aqui? É necessário para você atingir a finalidade que você deseja? Qual é a prevalência? Né? Quem prevalece? O que é mais importante? É uma efetiva ponderação de princípios, o interesse do controlador com os direitos e liberdades fundamentais do titular. E aí, isso implica em salvaguardas e medidas específicas, né, como o direito ao opt-out, o direito a você se recusar a ter seus dados tratados, maior transparência e medidas técnicas. Então, muita gente fala que a LGPD ela vai acabar com o marketing digital, como ela é feito hoje, e, na verdade, o interesse legítimo, o legítimo interesse impede que isso aconteça. Por quê? Porque ele traz essas ferramentas, ele traz, de novo, esse conceito aberto, e ele permite que você, por exemplo, colete dados de potenciais consumidores, de potenciais usuários, e permita que, olha, você não quer mais receber, você possa optar por não receber, você opte por sair da base, a pessoa vai tratar o seu dado, mas ela vai deixar bem claro para você que ela está tratando o seu dado, e, de novo, medidas técnicas para garantir toda a segurança dessa informação que está sendo tratada pelo controlador, pelo dono desse banco de dados, quem está utilizando esse banco de dados. Então, tem alguns casos práticos, daqui é um estudo feito por algumas instituições europeias, que eles trazem alguns casos onde o interesse legítimo foi entendido pela autoridade de proteção de dados, pelas autoridades de proteção de dados domésticas dos países membros da União Europeia, como permitido. Então, por exemplo, a detecção de fraude, você tratar dados, né, pessoais para evitar fraudes, utilização de sistemas de cibersegurança, obviamente, tratamento de dados de empregados, operações de negócio, desenvolvimentos e melhorias em produtos e serviços, atividades de marketing direto e outras formas promocionais. Isso aqui, essa interpretação, de novo, é muito interessante a gente olhar, sempre quando a gente olhar para a LGPD, a gente olhar para a Europa, porque os casos que estão surgindo lá e as discussões que estão acontecendo lá, elas vão acontecer aqui, depois de agosto de 2020, e a gente tem que estar preparado para argumentar e utilizar, inclusive, o direito comparado, né? Justamente por ela ser um fenômeno, a LGPD ser um fenômeno, de novo, como eu falei, de transplante legislativo efetivamente realizado pelo Brasil. E aí, especificamente em relação ao marketing, né, o mercado imobiliário ele utiliza muito marketing, sobretudo quando a gente está falando de operações consumidores. É um mercado de 4,5 bilhões, né, os dados são de 2016, estão um pouco desatualizados, mas foi o que eu consegui encontrar. E a ideia é sempre prova de opt-in, não de opt-out, né, justamente pelo consentimento ser a ideia do consentimento livre, expresso e inequívoco. Quantas vezes a gente faz um cadastro dentro de um banco de dados, ou muitas vezes para receber um e-book, ou às vezes para receber uma newsletter, ou muitas vezes para poder acessar determinadas informações num banco de dados. Já está ticado aquele box lá dizendo eu aceito receber as informações de marketing. Então a ideia que a LGPD traz, o GDPR trouxe e a LGPD traz também, né, e isso vai ser efetivo a partir de agosto de 2020, é que o usuário ele efetivamente opte, né, por receber e não opte por não receber. Isso é muito importante, inclusive tem diversos casos que resultaram em multas por conta desse box ticado, né, por padrão. E aí tem um exemplo, né, que eu botei aqui que estaria errado de acordo com a LGPD e com o GDPR, que eu estou optando por não receber os e-mails. Então esse é um exemplo que mostra o que não deve ser feito. Então as soluções, né, você tem algumas soluções que foram tentadas, né, isso também falando um pouco da experiência europeia, a gente vai ver alguns casos, deletar a lista inteira e começar do zero, que é o que ninguém quer fazer, e você enviar um e-mail perguntando, sobretudo nessa vacatio legis, acerca do interesse em se manter na lista.
A ideia de você pedir e perguntar, olha, você quer se manter na minha lista? Obviamente, o índice de conversão vai ser mínimo, né? Porque, por exemplo, hoje todo mundo tem um e-mail pessoal que praticamente só recebe propaganda, cadastro, e aí você dificilmente também abre, mas é um caminho bem seguro para você tentar manter as pessoas na base. Caso você queira manter todo mundo, você utiliza o interesse legítimo como seu guarda-chuva. Mas, de novo, interesse legítimo, essa interpretação da hipótese para o tratamento através do interesse legítimo, ele implica um risco. Então, é uma questão de assunção de risco e de avaliação de cada empresa. E aí, falando o conceito fluido de dados pessoais, quando você está coletando, né, através dos cookies as informações sobre a pessoa, você coleta o IP. E aí o IP, em princípio, ele não é um dado pessoal. Mas a partir do momento que você cruza o IP com outras informações, por engenharia reversa, você muitas vezes consegue chegar a uma pessoa. Então, a Corte de Justiça da União Europeia, ela entende que o IP ele venha a ser um dado pessoal caso você utilize informações suplementares que tornem aquela pessoa identificável. Então, muito cuidado, os cookies que acabam sendo uma prática, né, para você conseguir utilizar os dados do Google e outras empresas, podem tornar você um controlador de uma quantidade gigantesca de dados pessoais, na verdade, através de IPs. E aí, redes sociais também, uma super ferramenta, né, para a utilização para alcançar o consumidor, para dialogar com o consumidor. De novo, a gente tem que seguir a linha do opt-in e a política de privacidade, a política de mídias sociais, muito clara e ao alcance do usuário, porque, de novo, teve diversos problemas envolvendo o Facebook, por exemplo, cruzando bancos de dados de e-mail dos seus cadastrados com empresas, enfim, para fins de marketing direto, marketing de comportamento. E aí, aquela discussão que eu trouxe um pouco, né, a gente está pensando aqui, obviamente, em RGI, em o banco de dados de RGI, que a gente tem que fazer por analogia ao Poder Judiciário, são dados ali que são públicos, né, teoricamente são públicos, e a gente vê um movimento hoje, né, sobretudo nessa presidência do Toffoli agora, de querer criar uma norma para regular o acesso aos dados pessoais dentro dos tribunais. Então, esse movimento hoje, ele ainda está caminhando, o CNJ está realizando algumas audiências para discutir esse ponto, e é curioso porque existe uma obrigação na LGPD que ela determina que os sistemas do poder público eles têm que ser dotados de interoperabilidade para facilitar, inclusive, a portabilidade desses dados e a transferência e o acesso a esses dados. Então, a gente hoje tem uma realidade, e aí só falando um pouco do processo judicial e até porque, de novo, ele dialoga com a questão do RGI. Para você conseguir acessar um processo judicial, hoje está muito mais difícil você acessar um processo judicial do que um eletrônico do que um processo físico, se for pensar. O processo físico, você vai lá, você pode ser qualquer pessoa, você não precisa ser advogado, você deixa seu documento e consegue fotografar o processo. O processo judicial eletrônico, até pouco tempo atrás, até dezembro do ano passado, no PJE, por exemplo, não sei quem está familiarizado com aquele sistema horroroso, você precisava ser cadastrado no processo, você precisava ser advogado do processo para poder acessar o processo. Então, toda a ideia do CPC, da Constituição, de publicidade dos atos processuais, estava sendo ignorada. Então, eu acho que o caminho é a gente discutir a questão de open data mesmo, abrir todos esses dados do Poder Judiciário e abrir os dados também dos bancos de dados do RGI. Eu acho que o caminho, não vejo outro caminho que não esse. E aí a discussão, inclusive, que um dos argumentos que o Toffoli apresentou foi existem muitos sistemas hoje, muitas law techs, né, legal techs, que estão utilizando robôs para acessarem os servidores dos tribunais e acabam derrubando muitas vezes o sistema, né, por muitos acessos simultâneos. E outro ponto foi o fato de haver dados pessoais de brasileiros ali, o que prejudicaria, de certa forma, violando a intimidade. Para mim, nenhum desses argumentos cola sobre, primeiro, por razões óbvias, segundo, porque a partir do momento que você tenha uma questão que possa violar a privacidade e a intimidade da pessoa, você pode pedir o segredo de justiça, né? Então, no nosso CPC não há dúvida que isso é possível. E aí, trazendo alguns casos, esse é o primeiro caso no GDPR, a gente só teve um caso envolvendo o mercado imobiliário. O CNIL, que é a Autoridade de Proteção de Dados da França, aplicou uma penalidade à imobiliária Sergic no valor de 400 mil euros, com fundamento no artigo 32 do GDPR, que diz respeito às medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da informação. De acordo com o CNIL, a Sergic carecia de medidas básicas de segurança e praticava excessivo armazenamento de dados pessoais de potenciais locatários para realizar o tratamento. Então aqui a gente já começa um pouco a olhar
o quanto, quem quiser também essas decisões que eu vou apresentar aqui, pode pedir que eu envio, o quanto esse conceito ele acaba sendo o princípio da necessidade, a gente tem os princípios da finalidade, quando eles acabam sendo conceitos jurídicos determinados que podem gerar um passivo gigantesco para as empresas. Esse caso interessante é da Hungria, ele tem a ver com correção e apagamento de dados do titular. A Autoridade de Proteção de Dados húngara, essa ANAI, ela multou uma instituição financeira que não está identificada por rejeitar ilegalmente o pedido de um cliente para que seu número de telefone fosse apagado depois de argumentar que era do interesse legítimo da empresa processar esses dados para impor uma reivindicação de dívida contra ele. E olha que curioso, na decisão, a ANAI enfatizou que o número de telefone do cliente não é necessário para fins de cobrança de dívidas, porque o credor também pode se comunicar com o devedor por correio. Então, a ideia do interesse legítimo que a gente tinha falado ali, as hipóteses que a gente tem, casos práticos de aplicação, muitas vezes são solenemente ignorados, né? Esse caso é bem interessante, ele envolve, na verdade, são casos diferentes, né? Mas ambos envolvendo o ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, um contra a Honda e outro contra a Flybe, que é uma empresa aérea britânica. E basicamente o que aconteceu aqui? Perto da vigência do GDPR, e aí é curioso, não sei se vocês repararam isso, mas em maio de 2018, todo mundo começou a ver cookies, né? A autorização de cookies, a gente não via desabilitar cookies ali quando a gente abria as configurações do navegador. Mas toda hora agora as pessoas pedem autorização para utilizar cookies, por conta da vigência do GDPR. Então, ali nesse momento de preparação para o GDPR, as empresas começaram a se movimentar muito, assim como elas vão se movimentar no que vem. E o que a Honda e a Fly fizeram? Olha, eu preciso sanear a minha base de consumidores, de usuários. Então, eu vou fazer um disparo para todos eles, com aquilo que eu tinha sugerido, comentado com vocês. Perguntando, você quer se manter na minha lista? Isso que aconteceu. A Honda e a Flybe, elas mandaram sem querer para pessoas que já tinham dado o opt-out previamente e acabaram violando o PECR, que é esse Privacy and Electronic Communications Regulation do Reino Unido. Basicamente, e aí transplantando isso para o Brasil, a gente sabe que tem jurisprudência pacífica em relação por conta do CDC, em relação ao spam, o envio de e-mails não autorizados e não solicitados. Então, basicamente, o que aconteceria quando a empresa aqui no Brasil, por exemplo, ela tentar cumprir a LGPD e ela acabe mandando para clientes que já deram opt-out, ela pode acabar incorrendo em responsabilidade também. As multas foram aplicadas de novo pelo ICO e foram em valores não acima de 10 mil libras. Uma foi 10 e outra 8 mil libras. Foram valores módicos, né? Por conta da gravidade da violação que foi baixa. Esse caso é bem interessante, que aí ele diz respeito também à questão de condomínios, né? Uma câmera de segurança de uma casa de apostas em Chile, na Áustria, gravava grande parte da rua. No entanto, o monitoramento de áreas públicas em larga escala é proibido pelo GDPR, o que ocasionou uma multa de 4.800 ao dono do estabelecimento em outubro de 2018. E aí a discussão aqui é interessante, porque você está pensando assim, olha, é uma casa de aposta, tem dinheiro, muito dinheiro lá. Então eu preciso realmente estar monitorando a rua, uma questão de segurança. Como assim? Não pode ter câmera de segurança? Não, a questão aqui, que foi entendida pela autoridade, é que ele monitorava grande parte da rua, quando ele deveria posicionar a câmera da forma correta para filmar efetivamente a porta da casa, enfim. Então, foi uma questão de princípio da necessidade, foi uma interpretação do princípio da necessidade. Era necessário, e aí parecido com a discussão do teste de adequação de proporcionalidade do direito administrativo. Era necessário filmar toda essa parte da rua? E por isso resultou nessa multa pequena, né? Mas, enfim, chama atenção para a gente, sobretudo com essa coleta indiscriminada que a gente tem de fotos, né, nas portas de condomínios, dos prédios, quando a gente vai visitar. Será que é necessário realmente? Ou existe outra forma menos gravosa para a privacidade e os dados pessoais, né, do usuário, ali, da pessoa que está da pessoa natural que está entrando naquele imóvel, naquele prédio? Será que existe outra forma de você garantir a segurança que não seja através da biometria facial? Enfim, essa é uma discussão que esse caso da Áustria acende à luz. Esse é o caso da RAP, eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais sensíveis da legislação, que é a questão dos direitos do titular, né? Obviamente a gente não vai conseguir passar por todos eles, mas a lei ela traz alguns direitos replicados do Marco Civil da Internet, alguns direitos que são parecidos com os direitos previstos no CDC, mas basicamente o direito à confirmação do tratamento. Você pode perguntar para a empresa, você está tratando meus dados? A empresa tem que responder de acordo com a LGPD imediatamente. Ninguém sabe o que significa imediatamente, é na hora, né, em que timing isso deve ser feito. E caso você faça uma solicitação completa, ela tem até 15 dias para enviar. O GDPR não diferenciou, mas a LGPD fala que o consumidor pode optar, o titular dos dados pode optar por receber e-mail físico. Então, isso é outra coisa que a autoridade vai ter que, de certa forma, limar, porque você imagina, ficar enviando malote, né, em diversas solicitações seguidas envolvendo requisição de informações.
E aí, entre esses direitos, direito ao apagamento dos dados, direito à prova do consentimento, direito à portabilidade. E, basicamente, o que a RAP fez? Ela foi multada pela Autoridade de Proteção de Dados da Colômbia. A RAP, foram solicitadas informações da RAP por um consumidor, e a RAP, o que aconteceu? Ela não respeitou o direito da pessoa de suprimir seus dados, ou seja, a pessoa pediu apagamento e a RAP não cumpriu. A RAP não foi capaz de provar que esse usuário tinha dado consentimento, esse titular tinha dado consentimento para o tratamento dos dados, o que é muito curioso, porque vai criar uma nova dinâmica nas empresas, que hoje elas vão ter praticamente que ter um CRM, uma espécie de CRM, para controlar todas essas requisições de dados e o consentimento. Porque ainda que a empresa hoje ela colete dados de forma, vamos dizer, adequada à LGPD, ainda que a LGPD não esteja em vigor, ela vai ter que ter prova, caso o consumidor, o usuário, o titular dos dados, o consumidor, solicite essa informação. Olha, eu quero prova do que eu consenti. As empresas têm controle disso? Como é que isso vai ser feito? Então, quando eu falo que a LGPD é custo, é por causa disso. É o tipo de coisa que vai criar uma grande dor de cabeça nas empresas. E eu acho que as empresas que vão sofrer mais com isso são aquelas que estão no ambiente físico e no ambiente digital. Porque você se imagina chegando numa loja física de uma empresa que ela também tem uma ferramenta digital e recebe uma solicitação, por exemplo, na boca do caixa, perguntando ali, olha, eu quero apagar os meus dados. Quantas pessoas estão treinadas para responder uma solicitação dessa, sobretudo para responder imediatamente como a LGPD prevê? E outra, foi não responder de forma adequada, demorou 4 meses e 25 dias, quando o prazo na legislação colombiana é de 15 dias, tal como na legislação brasileira. Esse caso aqui foi lá do Rio de Janeiro, e esse é bem curioso, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra a empresa Decolar. E aí a empresa Decolar, o que é esse caso aqui? Na verdade, é um caso envolvendo proteção de dados, talvez, mas com base no Código de Defesa do Consumidor. Não envolve a LGPD, justamente porque a LGPD não está em vigor. Basicamente, o que a Decolar supostamente estava fazendo era as práticas de geoblocking e geopricing. Ela estava bloqueando determinadas ofertas para brasileiros, não permitindo que brasileiros comprassem determinadas passagens e hotéis, e diferenciando os preços entre brasileiros, americanos e argentinos. E isso resultou no movimento, isso é público, né, da Booking. A Booking muniu, a Booking.com muniu, o Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma denúncia e o Ministério Público entrou com uma ação civil pública bastante robusta contra a Decolar. Na verdade, instaurou um inquérito, e hoje está numa ação civil pública que ela está em segredo de justiça. A petição inicial do Ministério Público está disponível na internet, no site do MPRJ, mas a ação, o deslinde da ação, a gente não consegue acompanhar por conta do segredo de indústria. Mas é curioso que a ideia aqui que ele utilizou foi a discriminação. Você não discriminar o consumidor em relação ao outro. E uma ideia que a LGPD também traz. O princípio da não discriminação é um dos princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Esse aqui, todo mundo já passou por isso, né? Eu só não entendo por que a Drogaria Araújo foi a única até que eu tenho notícia e foi a que sofreu. Ela foi condenada a pagar quase 8 milhões de reais por condicionar descontos ao fornecimento do CPF no ato da compra, sem dar informações adequadas sobre a abertura do cadastro. Então a ideia aqui, de novo, foi o CDC. Não teve LGPD para impor essa multa. E é engraçado, de novo, porque é uma prática que continua sendo realizada, embora tenha tido essa multa, eu acho que ninguém viu isso mudar, mas a ideia foi a falta de informação, a violação do dever de informação e transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor, que resultou nessa multa para Araújo. Araújo, para quem não sabe, é a maior drogaria de Minas Gerais, né? Ela tem uma em cada esquina, lá em BH principalmente. Isso é um caso no Brasil, envolvendo biometria, interessante, né? De novo aquela discussão de necessidade. Informação civil pública ajuizada pelo IDEC. O IDEC faz bastante barulho, né? Sempre. Mas e aí, basicamente, a Via 4 aqui do metrô de São Paulo, ela criou as portas interativas digitais que coletava os dados biométricos de quem entrava no trem, né? Péssima ideia, obviamente, por carecer do consentimento, enfim, não ter... E aí, isso com base ainda também no CDC, essa atividade da Via 4 foi suspensa através de liminar em ação civil pública, e a Via 4 não está fazendo mais isso até a segunda ordem da Justiça. Esse caso é interessante, porque ele é ao mesmo tempo, eu nem trouxe esse caso aqui, esse caso é de ontem, né? Culminou ontem. Foi um caso, antes de eu falar desse caso, é interessante trazer, envolve a Vivo e o Vivo Ads. O que aconteceu? A Vivo sofreu um inquérito civil por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, capitaneado lá pelo Frederico Serói, e supostamente a Vivo estava vendendo informações dos seus consumidores, dos seus usuários, para parceiros comerciais, para fins de publicidade através da ferramenta Vivo Ads.
E aí foi instaurado esse inquérito. O Ministério Público Federal determinou que a Vivo realizasse um DPIA, que é basicamente um EIA-RIMA, né, para quem está familiarizado com direito ambiental, mas é um EIA-RIMA de proteção de dados. É um relatório de impacto na proteção de dados da atividade do Vivo Ads, que é um conceito trazido pela LGPD, importado do GDPR, mas, de novo, a LGPD não está em vigor. E resultou numa ação civil pública do Ministério Público contra a Vivo, que foi sentenciada ontem, e que o juiz foi muito sensato e falou, olha, você não pode impor uma obrigação, primeiro, de realização de uma atividade prevista numa lei que ainda está em vacatio legis e que ainda depende de regulação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a sentença foi muito correta, muito sensata, e ela saiu ontem. E é interessante que, do outro lado também, a gente tem uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul. O Tribunal do Rio Grande do Sul, para quem é do contencioso, trabalho bastante contencioso, até minha visão para a LGPD é do contencioso, e a gente sabe que o Tribunal do Rio Grande do Sul, gente, minha mãe é gaúcha, se tiver algum gaúcho aí não fique chateado comigo, eu adoro o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul, o tribunal, ele é bem exótico, e ele tem as decisões mais exóticas do país. Então, sempre que você puxar um dissídio no STJ, você vai buscar uma decisão no Rio Grande do Sul, você vai achar decisão sobre absolutamente qualquer coisa, em todos os sentidos possíveis. Mas essa decisão foi bem interessante, ela foi exótica, positivamente. O Tribunal do Rio Grande do Sul surgiu um vazamento na Unicinos, uma faculdade muito boa, uma universidade muito boa que tem lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, agora ela tem em Porto Alegre também, e vazaram dados, né, simples, como nomes e e-mail de alunos. E um dos alunos realizou uma ação pedindo indenização pelo vazamento. E a Unicinos foi condenada a pagar danos morais pelo vazamento. O Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que, por não se tratarem de dados sensíveis na divulgação, não haveria dever de indenizar. Isso foi bastante sensato. Por quê? Esse é um conceito que a lei traz, a lei diferencia dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis são aqueles que podem gerar discriminação caso divulgados, como, por exemplo, raça, filiação partidária, religião, dados sobre saúde e por aí vai. Então, se não são dados que podem gerar essa discriminação, não há por que atribuir dano moral. E até porque eu já vi muita gente defendendo, infelizmente, a atribuição de dano moral em ré ipsa por vazamento. Se isso acontecer, não vai ter mais empresa no Brasil, né? Eu nem trouxe aqui os casos de vazamento, trouxe só esse, mas assim, vazamento tem o tempo todo. O próprio Ministério Público Federal e Territórios poderia acontecer qualquer coisa que ele instaurava o inquérito. Alguém dizia que teve um vazamento, ele instaurava o inquérito. Até contra a Cambridge Analytica foi instaurado inquérito por conta de suposto uso irregular de dados pessoais brasileiros. Então o inquérito existe o tempo todo. E também teve um dos casos de vazamento que ele me chama a atenção só por outra questão, que é o surgimento de um contencioso em massa. Uma empresa de e-commerce, ela teve um vazamento significativo em 2018, início de 2018, e eu, mapeando, né, os sites dos tribunais, comecei a identificar, por ser uma empresa de e-commerce muito popular, ações de consumo pulverizadas ao redor do Brasil, né? Então a gente está vendo aí o surgimento, talvez, de um novo contencioso em massa. Esse caso começou no juizado, né? Uma juíza na Paraíba, no juizado especial, ela determinou que a OLX adotasse medidas de segurança para evitar fraude em transação. Então, ela, no âmbito de uma ação de juizado especial, ela determinou. E são obrigações que estão na LGPD, mas ela, obviamente, utilizou o CDC para poder proferir essa decisão e atribuir essa responsabilidade à OLX. Esse daqui é um caso que todo mundo passa, né? Sobretudo, acho que até aumentaram esses casos ultimamente, que é a questão das ligações não autorizadas, né? Que a gente está falando do spam por e-mail. E aí, recentemente, a Grécia, né, ela multou essa Organização Helênica de Telecomunicações, que por conta, né, das pessoas terem pedido o apagamento dos dados, o não recebimento de chamadas, as pessoas continuaram recebendo. E ela foi multada em 400 mil euros. É como se fosse uma organização envolvendo as empresas de telecom da Grécia. E esse é sobre cookies, né? Cookies, praticamente todo site usa cookies. E não sei se vocês conseguem já viram essa diferença. Tem sites que você não consegue navegar se você não aceitar os cookies. Eu acho que o The Guardian é assim, se eu não me engano. Enfim, tem diversos sites que são assim. Você tem que aceitar o cookie, senão você não consegue nem ler o que está escrito. Tem uma barra lá para você aceitar. E aí teve uma resolução da Autoridade de Proteção de Dados da Espanha dizendo que isso viola o GDPR. Obviamente, violaria a LGPD também. Foi uma decisão no âmbito foi uma decisão proferida contra a Vueling, que é uma companhia aérea espanhola. Aí depois eu deixo aqui também dois artigos que eu escrevi, falando justamente sobre os riscos da LGPD para o âmbito de negócios, ainda mais
a gente misturando, né, o CDC e o LGPD, quando a gente está falando de relação de consumo, empresa que lida no B2C. Teve esse artigo também que eu escrevi no Valor, LGPD e castigo, que me fez ser expulso de uns 3 grupos de proteção de dados. Mas, enfim, eu falei o que eu pensava, que eu acho realmente que a LGPD, se a gente não tomar muito cuidado com ela, ela pode se tornar, enfim, um inimigo da inovação, desenvolvimento e da própria economia. Eu espero que vocês tenham gostado, fico à disposição e agora está aberto para perguntas. Muito obrigado, gente.